Alô, meus amigos, boa noite. Estamos chegando com as informações do Esquadrão de Aço para vocês aqui no canal RK Bahia. E em tempos de Copa do Mundo, né, poucas informações do tricolor. E nesse vídeo eu nem vou falar de mercado da bola, porque tudo que tem rolado aí nos noticiários são meras especulações que não levam a lugar nenhum. Falou-se em Gabriel Peck, Echeverri, Evander. Acho muito difícil um deles desembarcar em Salvador. Então vamos falar das informações do Tricolor de Aço. 3 notícias importantes do Bahia hoje. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Tricolor, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Bom, o elenco do Bahia entra na última semana de recesso antes de voltar ao CT Bahia. Terá até um mês de treinamentos no CT antes do retorno ao Brasileirão. O elenco do Bahia terá mais uma semana de recesso no meio da temporada, antes do retorno oficial às atividades no CT Evaristo de Macedo, com foco voltado totalmente na busca por uma vaga na Libertadores do próximo ano. Libertadores é o foco total, portanto. Logo após o jogo vencido pelo Esquadrão diante do Botafogo, no fim de maio, o Bahia confirmou o cronograma para o mês de junho, que conta com um total de 3 semanas de folga para o elenco em meio à pausa para a Copa do Mundo. E a representação do Bahia está marcada para 22 de junho, com data marcada para se reapresentar. Portanto, dia 22, o elenco do Bahia entra, portanto, na última semana de recesso. Alguns jogadores têm mostrado que busca aproveitar o período para reforçar a parte física, como foi o caso do atacante Eric Pulga, que divulgou o vídeo durante treinamento físico particular durante a folga. Outros jogadores aproveitaram a folga para descansar ou viajar. Caio Alexandre, por exemplo, publicou foto ao lado do volante João Neves, da seleção portuguesa, nos Estados Unidos. Por outro lado, há também os jogadores em fase de recuperação e que precisaram utilizar o recesso para tratamento das suas respectivas lesões. São eles Luciano Juba, Léo Vieira, Kiki Oliveira e Iago Borducci. Já Juan Pablo tem feito sessões de transição física para tentar retornar aos jogos do time sub-20, quando o Bahia vai voltar a jogar. A tendência é de que o próximo jogo do Bahia seja a partida atrasada contra a Chapecoense. A CBF definiu 17 ou 18 de julho como datas possíveis para esse confronto. No entanto, ainda não há definição de data. A Chapecoense, por sua vez, não vê a antecipação do retorno ao Brasileirão como favorável, já que atuou até o último dia 7 na final da Copa Sul-Sudeste e, portanto, tem uma semana a menos de descanso. As datas confirmadas do retorno da Série A após a Copa do Mundo são 22 e 23 de julho. O Bahia visitará o Atlético Mineiro em um desses dias. E vamos falar sobre a artilharia do Bahia, que tem disputa entre atacante, lateral e volante. Olha só o ranking. A pausa no calendário da temporada é o momento ideal para avaliar o rendimento do Bahia e dos jogadores sob o ponto de vista individual. No primeiro semestre, quem marcou mais gols? Em 2025, o Bahia teve amplo domínio de William José na artilharia geral da temporada, com 20 gols no total. O vice-artilheiro foi Lúcio Rodrigues, que deixou o clube ainda no meio da temporada, com Thiago e Eric Pulga aparecendo logo em seguida no ranking. Ou seja, foram 4 atacantes que terminaram o ano passado como principais goleadores. Já em 2026, a disputa tem sido acirrada entre jogadores de defesa, meio-campo e ataque. A artilharia do Bahia tem disputa entre jogadores de diferentes posições. William José e Luciano Juba, titulares durante todo o primeiro semestre, lideram o ranking. Contudo, o lateral esquerdo leva vantagem por ter feito o mesmo número de gols em um menor número de jogos em relação ao centroavante. Logo em seguida, quem aparece
na disputa pelo posto de goleador da temporada é o volante Eric, que reveza entre a titularidade e o banco de reservas ao longo de 2026. Vamos conferir então o ranking dos artilheiros do Bahia. Primeiro está ele, Luciano Juba, 8 gols em 22 jogos. Segundo, William José, 8 gols em 23 jogos, um jogo a mais. Terceiro, Eric, 7 gols. Quarto, Everaldo, 6 gols. Quinto, Del, 4 gols em 14 jogos. Sexto está Jean Lucas, com 4 gols em 22 jogos. E quando foi o último gol de cada um dos artilheiros do Bahia? Dentre os jogadores que aparecem entre os 6 jogadores com mais gols no ano, alguns deles vivem longo período sem gols. Ou no caso de Del, tem sido pouco utilizado por Ceni. Everaldo, um jogo sem marcar gol. O último gol foi no jogo Coritiba 3, Bahia 2. Eric, 2 jogos sem marcar gol. O último gol em Remo 2, Bahia 1. Juba, 2 jogos sem marcar gol. Último gol em Bahia 1, Cruzeiro 2. William José, 5 jogos sem marcar. Último gol em Bahia 2, Santos 2. Jean Lucas, 13 jogos sem marcar. Último gol em Bahia 1, Vitória 1. E o Del, 1 jogo sem marcar gol no Sub-20. 3 jogos sem marcar gol no profissional. Último foi em Atlético 2-4 Bahia. O Del que não joga pelo profissional desde abril, quando enfrentou o Palmeiras no fim da partida. E Roman Gomes diz ter muito pela frente no Bahia após primeiros meses de clube. O jogador chegou com muita expectativa, porém, o lateral tem sido pouco utilizado nos últimos meses, mas ele mantém otimismo por sucesso no Bahia. Roman Gomes foi uma das principais contratações feitas pelo Bahia no início de 2026, chegando para ocupar uma lacuna deixada no elenco após a saída de Santi Arias. Contratado como uma alternativa que traz juventude ao setor direito da defesa, que já tem Gilberto como jogador experiente, Roman teve um primeiro turno, um primeiro marcado por altos e baixos em seu início de trajetória pelo esquadrão. Logo em sua chegada, o argentino atuou em Bavi, no Barradão, e foi titular nos 2 jogos do esquadrão na Copa Libertadores, mas perdeu continuidade na equipe titular após a atuação ruim, especialmente contra o Vitória na final do Baianão. Mas ele diz que tem muito pela frente, depois dos primeiros meses de Bahia. Eleito como um dos melhores laterais do futebol argentino em 2025, Roman Gomes chegou ao Bahia com um contrato de longo prazo, válido até o final de 2030. Apesar de estar no banco de reservas e acumular poucos minutos nos últimos meses, o lateral mantém a tranquilidade de que há muito pela frente com a camisa do Bahia. Foi essa a publicação feita pelo próprio lateral em sua conta no Instagram, com um vídeo que exibe alguns dos seus momentos pelo esquadrão e então de otimismo. A disputa pela lateral direita do Bahia em 2026, o ano começou com Gilberto como o dono da posição após ter sido titular em 2025 e por ser o jogador mais experiente da posição. Porém, por escolha técnica, Roman Gomes assumiu a titularidade na ida e na volta contra o O'Higgins pela Libertadores. O argentino teve sequência de jogos durante a ausência de Gilberto por conta de um quadro de apendicite, mas perdeu lugar para a principal surpresa do Bahia no semestre, Acevedo, como lateral direito. O volante uruguaio começou a ser improvisado na lateral, substituir Roman Gomes no intervalo do Bavi, que valia título baiano na Arena Fonte Nova devido à atuação ruim do jogador argentino na ocasião. Em seguida, Acevedo ganhou sequência e fecha o primeiro semestre como o jogador que mais vezes atuou como lateral direito do Bahia, mesmo improvisado. Nos últimos jogos, antes da pausa no calendário, Rogério Ceni voltou a utilizar o uruguaio, o Roman Gomes, como volante, com Roman Gomes e Gilberto revezando como titular nos últimos jogos. Tá aí, então, parece que está em aberto essa posição, né? Quem você acha que deve ser o titular
da lateral direito do Bahia? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.